mundo sabe o quanto eu curto Cavaleiros do Zodíaco, e ver a demo de Cavaleiros do Zodíaco, bravos soldados assim, dando sopa e não jogar, é algo tecnicamente impossível pra mim, vocês não concordam? Vou dar uma testada agora em primeira mão só pra vocês no YouTube. Vamos lá, Seiya contra Afrodite. Você pode ver que tá totalmente legendado em português. Não foi dessa vez que a gente conseguiu dublada, mas a legendagem parece que tá tão boa quanto no primeiro jogo, na Batalha do Santuário. Até mesmo a jogabilidade eu tô achando um pouco parecida como era nas batalhas contra chefes, contra os Cavaleiros de Ouro. Olha, eu tô achando bem parecido com a Batalha do Santuário no quesito, nesse quesito aqui de luta. Lembra muito as batalhas contra os chefes, até mesmo alguns golpes são exatamente iguais aos que eram em Batalha do Santuário. Droga, não foi dessa vez que eu acertei um golpe no Afrodite. Ele é tão chato quanto era na Batalha do Santuário. Vamos lá, eu consigo. Acho que uma dificuldade muito alta, eu sou um péssimo jogador. As you may know, last year we released Saint Seiya Batalha de Santuario, and it had been a long time since there had been a Saint Seiya game, and we knew the fan base down in Brazil and also in Latin America is very passionate for Saint Seiya, but because it had been such a long time, you know, we didn't know exactly how popular or how big it was going to really be, and we were really pleased with how everyone really seemed to love the game, and it really motivated us and inspired us to make this game, Bravos Soldados, which is a much bigger game. It has, you know, all of the main story arcs from the original manga, and most characters out of any Saint Seiya game. We added online play, so we've done a lot of things to really appeal to the fans here, and one of the other things that we wanted to do was to make sure that the game can be enjoyed as most as possible by the fans here. So the game has Brazilian Portuguese subtitles in the game. I know a lot of the fans would love to hear the voices, but you know, it just takes some time. You know, we have to take baby steps. When we first started, we had no Brazilian Portuguese, and then we started adding Brazilian Portuguese. So maybe in the future, you know, that may be possible. But in the meantime, you know, we're really excited about the game coming out next month and being here at Brazil Game Show. This is my first time at Brazil Game Show, but I've been to Brazil now 4 times, and it's always so great to see how passionate the fans are, and it makes us really energized to make it even better game. Tem botão para pular, como nos jogos diferentes do Street Fighter e do Mortal Kombat, tem botão para pular, bem como era parecido nos jogos de Naruto. Outra impressão que eu tô tendo é que meio que narutaram Cavaleiros do Zodíaco. Ele tá muito parecido com o último jogo de Naruto que saiu, Ultimate Ninja Storm 3. Essa luta tá muito disputada, eu não posso perder pro Afrodite. Ele é o Cavaleiro de Ouro mais fraco de todos, for God's sake. Perdi. Enfim, gente, Cavaleiros do Zodíaco Bravos Soldados está disponível aí do meio pro final de novembro. Tá muito legal, eu dei uma conferida, eu vou comprar, recomendo muito que vocês também. Mas nem só de Cavaleiros do Zodíaco se vive, tem Dragon Ball também. Tudo bem que eu não gostei muito desse filme novo, A Batalha dos Deuses, mas a gente tinha que entrevistar os produtores do jogo oficial do filme, sabe por quê? Porque eles são brasileiros. Adriano, como foi o processo de desenvolvimento do jogo, cara? Bom, posso começar dizendo que foi bem insano, que a gente teve só 1 mês e meio para fazer o projeto. Então, assim, foi um processo bem legal de fazer, assim, foi legal ter a ideia do produto final, né? A gente vê o resultado final, a gente já sabia o que a gente queria desde o início, mas o espaço de tempo era muito curto. Então a gente teve que juntar as 2 empresas, a Ira e a Duck Bill, que são sócias, para poder produzir. Então, foram 15 pessoas para conseguir chegar ao resultado que a gente quer chegar, que é a galera jogando, se divertindo, ficou muito bacana mesmo. E respondendo a sua pergunta, cara, é difícil trabalhar com games no Brasil, porque a gente tem que brigar contra burocracia, contra cargas tributárias. Na verdade, esse é o grande problema do mercado brasileiro ainda, né?
Mas questão técnica, em questão de tecnologia, cara, a gente faz frente com o mercado lá fora. Depois de muitas polêmicas desde que foi anunciado oficialmente, Call of Duty Ghosts finalmente chega no mercado. Mesmo não tendo mudado muita coisa, o game continua sendo preferência do público que curte FPS devido ao seu modo online alucinante. É no modo multiplayer que estão concentradas as maiores novidades do jogo, como por exemplo o modo Cranked, onde você não pode ficar quieto esperando o inimigo atirar, porque existe um cronômetro em contagem regressiva. Aquele que não agir acaba perdendo a vida, evitando a ação dos campers, aqueles que ficam ali só no cantinho escondidos esperando para atirar. Apesar de graficamente o jogo continuar mais ou menos o mesmo, outras possibilidades de personalização surgiram. Os soldados têm mais variedade nos uniformes, pinturas faciais e você pode ainda customizar seu avatar, deixando o game com a sua cara. E não para por aí, você também pode mudar a roupa, sexo do soldado e até mesmo ajustar a sua altura. Call of Duty Ghosts está disponível para PS3, Wii U, PC, Xbox 360 e em breve marcará presença tanto no PS4 como no Xbox One. Mas se é de jogos que a gente vai falar, a gente precisa se ligar nesse aqui, To Live. Esse é um jogo que podia nem ter saído do papel, tais eram as condições de produção, mas que teve a confiança da Sony e chegou na Brasil Game Show com um grande destaque. A história do game meio que se confunde com algumas pessoas da produtora Freaky Creations, do Equador. Os caras não tinham expectativa de tão rapidamente estarem trabalhando com a Sony, mas o pessoal dessa empresa gigante meio que chegou pra eles e falou, nos surpreendam. E foi exatamente isso que eles fizeram. Surpreenderam não só a Sony, como todos nós. So it's a 2D platformer game where you grab a door and you fly away into the sky. But the door is incredibly brittle, incredibly delicate. Anything you touch and the door will open and you will repeat the game back into your old life. In terms of the graphics and the aesthetic direction, we really want to make a short game, but a very, very hard game and a very polished game. So we do not reuse any art. All the art is hand-painted, and it looks a lot like a canvas from an artist. We try to make it look as if, you know, as if an artist just decided to make this world and you've been just thrust in it, you know. And we do not reuse any art in the levels. We do not reuse music, and everything is made in Ecuador. So expect maybe 2 to 4 hours of gameplay and beautiful art, non-reused beautiful art and music all throughout. Em To Live você controla um garoto chamado Harm. Ele tá desmotivado, pra não dizer de saco cheio com a vida dele. Tá numa depressão total e de ressaca depois de uma festa com seus colegas de classe e ainda tendo levado um fora da garota que ele gosta. E essa é a hora que ele resolve fazer alguma coisa contra a sua vida. Ao abrir a porta para sair do seu quarto, o jogo começa, com uma série de metáforas sobre a vida que fazem o jogador pensar bastante e entender aos poucos o destino que Harm tá tomando.
To Live é bonito de se ver, bom de se jogar e, como os próprios desenvolvedores falam, também não é um jogo fácil porque tá cheio de puzzles realmente desafiadores. To Live é uma experiência tão diferente que provavelmente não será o único game com o personagem Harm. Outras produções estão sendo esperadas. Being an indie developer is a work of being constantly afraid. Because more than being indie is hard because there's no money or there's little money and you struggle. But more than that, as an indie developer, you don't know if what you're saying is right, and you don't know if what you're saying is going to be perceived as correct, and that's a huge fear. Like for example, in To Live, our main character, he hates his city, and he calls his city a fire of a city, which looks to burn you, to convert you into burn material, so that it can grow forever. So it's the city grows and feeds from you by its own accord, not because it wants to make you happy. It makes you think you're happier with many desires. It makes you think that you need these kinds of foods, these kinds of relationships, these kinds of clothes. It makes you think that so that it can burn you, so that it can exhaust who you are. And as a game, that's a pretty huge statement. It's not an easy thing to say. You're always wondering if you're gonna hurt people or if you're gonna hurt, maybe what I just say is hurting you, and the game's about that. But I believe that just like an author of a book is not afraid to say what he must, I think that if games are gonna become something really great in the future, us game developers must not be satisfied with just showing what the player wants to see, which is usually big muscular guys and pretty girls and big guns. We need to, as both players and developers, need to embrace the fact that the full-fledged of the human condition is much bigger than that. And though you live in fear, it's a fear you need to discard. O jogo deve chegar no PS Vita no segundo semestre de 2014 com os idiomas inglês, espanhol, francês e até mesmo o português do Brasil. A gente tá aqui no aguardo porque o jogo parece valer muito a pena. E agora a gente vai bater um papo com um dos responsáveis pelo aguardadíssimo Batman Arkham Origins. Olha, agora não, peraí. Só depois do próximo bloco. De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Pole Position. Game Update. Eu já vou, Deus. Certo, Tess. Preparando o acelerador. Subida forte, Rodão. No final de 1984, a série de animação Pole Position estreava na TV americana e logo ganhou alguma visibilidade aqui no Brasil também. Nos créditos da série existia um licenciamento da Namco, que 2 anos antes emplacou um hit nos arcades com o mesmo título, porém não haviam semelhanças entre o arcade e a série. Pole Position.